momentos que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos trabalhar ela agora com o objetivo desse momento e depois a gente fala qual é o objetivo desse momento. E na parte da tarde, ela retorna no campo conceitual que a gente vai demonstrar a partir dessa dinâmica. Então, a primeira coisa, acho que essa brincadeira a gente já fez, vocês já brincaram alguma vez. Então, vamos fazer uma experiência agora, para ver se a gente está por dentro dela mesmo. Quem está de óculos do meu lado esquerdo, sem óculos do lado direito? Rápido. Quem está de óculos do meu lado esquerdo, sem óculos do meu lado direito? Pronto, tem gente que esquece. Tem gente que esquece que usa óculos. Essa, né? Gênero masculino do meu lado esquerdo, feminino do meu lado direito. Beleza. Acho que a gente está em maioria, né, velho? Vou complicar um pouquinho agora. Calça jeans do meu lado esquerdo, não calça jeans do meu lado direito. Calça jeans do meu lado esquerdo, não calça jeans. Beleza. Não é calça jeans, não, Thierry? Deixa eu ver aqui agora. Pronto, minha prova está chegando. Sentiu, né? A ordem, viu? Não foi nem eu que dei a ordem, tá vendo? Está chegando mais. Gente, agora para ficar mais quente a brincadeira, mais calorosa, a gente tem 2 representantes do gênero masculino. Vem para cá, gente, vem para o lado de cá. Podem passar para o lado de cá as meninas. Podem passar, deixa só os homens, os bichos feios aqui do lado de cá. Só os bichos feios do lado de cá. Então, nós temos 2 representantes do gênero masculino. Vocês podem dizer, e você, professor? Eu não sou nada nessa hora, certo? Sou nada, sou professor. Ah, ele é professor. Ah, ela é professora. Aí nessa hora, professor não é nada, né? Então, mas eu não sou nenhum não estou classificado aqui, beleza? Então, temos 2 representantes do gênero masculino. E um monte. Minha querida, você pode encostar essa porta, senão daqui a pouco ele vai chamar a gente de atenção, porque aqui tem um negócio de professor, faz barulho não, professor. Enfim, e aí depois se perde. Só que, para que a gente dê continuidade à dinâmica, nós precisamos de 4 representantes do gênero masculino. Quem de vocês se candidata a completar esse quadro? Eu preciso de 2, mais 2, ou seja, 2 mulheres que queiram representar o gênero masculino. Minha pró e minha pró. Parado comigo, minha pró. Minha pró. Parado comigo é difícil ficar. Eu digo sempre às minhas estudantes, você pode se esconder de mim o tempo todo, mas não pela vida toda, uma hora eu te acho. E aí você vem. Sou igual a Etienne. Então, Etienne, Newton, Gil, Daniel. Opa, xará. Daniel, você agora é do gênero masculino, meu pô. Gil, quando ela falou Gil não pode ser, né, do gênero masculino ou feminino, então não mexi. Agora Daniel é Dani, pronto. Olha só, o Dani, né, mas me chamam de Dani também, né? Primo me chama de Dani, por exemplo. Então, me chamam de Dani também. Então, é importante isso aqui. Identificam que nós temos 4 do gênero masculino, correto? Vocês serão importantes na dinâmica. Agora a gente vai dizer para quem vem no mundo. Percebe? Aí não importa a quantidade. Nós somos importantes, entendeu? Percebeu agora como é importante a gente mudar de gênero? Será, rapaz? Será, rapaz? Vamos ver. Uma outra pergunta. Tem alguém nesse grupo, porque o daqui já está definido, mas pode servir para isso também, que se identifique com um gênero diferente do seu biológico? Posso estar falando coisa estranha, viu?
para algumas pessoas. Posso estar falando coisa estranha. Mas tem alguém que se identifica com um gênero diferente do seu biológico? Não? Está todo mundo ciente que está tudo bem? Ok, beleza. Guardem isso, porque isso vai ser muito importante na sequência da nossa dinâmica e da nossa discussão teórica sobre a nossa formação, tá? Agora se misturem a elas. Podem se misturar. Podem se misturar. Bom. Só que agora eu vou complicar um pouquinho, tá bom? Priscila disse, Daniel, agora você complica. Eu complico. Eu vou Tem trabalhar... que desorganizar esse negócio, né? Vou Esse trabalhar negócio com uma área de conhecimento. Matemática. O vídeo matemática. Pri era da De equipe que formou o matemática vídeo, também. né? Ela não Tava lá aparece. com Ela não aparece porque ela estava filmando. Pois é, estava na filmagem. E Pri era do grupo que trabalhou. Então, vai ser matemática. A nossa área de conhecimento é matemática. Nós já identificamos que nós temos gênero masculino e feminino no nosso grupo. E a unidade temática de matemática é números naturais. Está claro? Beleza. Tem um colega, você que é de matemática, né? Então, não estou falando nada estranho, né, velho? Estou certinho? Beleza. Está na praia Me ajuda, dele. tá bom? Está surfando na praia dele. Porque eu sou pedagogo. Pedagogo não entende matemática, né? Entende, olha aí, viu? Eu sei. Gosta assim. Então, nós temos gênero masculino, gênero feminino, a unidade temática, a área de conhecimento é matemática, a unidade temática, números naturais. Eu quero que vocês agora se organizem em grupos ímpares de 5. Isso é rápido. Grupos ímpares de 5. Rápido. Grupos ímpares de 5. Grupos ímpares de 5. Grupo ímpar de 5. Você... Então vem para cá, minha prova. Vem para cá. Vem para cá. Aqui tem 5, tem 5 aqui. Todos tem têm 5, Dânio. Tem 5. Vem aqui, minha prova. Vem aqui, fica aqui comigo. Cadê minha prova? Vem para cá, minha prova. Vem para cá. Então, vamos brincar com a matemática, beleza? Meu professor, se eu errar, você me ajuda, viu, professor? Então, nós formamos grupos ímpares de 5, está claro para todo mundo? Mas teve um grupo que não sobrou. É um grupo ímpar, né? Sim. Grupo ímpar, grupo natural, de números naturais, ímpar, 3, só não é 5. Beleza? Continua sendo ímpar. Isso é importante, isso aí. Sobrou? Sobrou? Elas sobraram? Sim. Não sobrou. Pronto, beleza. Elas não sobraram, formou um outro grupo, que não é o grupo que nós pedimos, mas é um outro grupo. Joia. Isso. Exatamente. Boa intervenção. Boa intervenção. Isso. Mas faltou aqui. A gente pode dizer que faltou? Faltou para o quê? Para completar o grupo ímpar de 5. Pronto. Está claro isso para a gente? Agora a gente vai complicar mais um pouquinho. Nós queremos grupos pares de 6. Grupos pares de 6. Grupos pares de 6. Grupos pares de 6. E aí, todos têm 6? Não, ficou 6 aqui. 6. 6. Tem 4 grupos de 6. Não nos contem não, tá? Não nos contem não. Eu não estou. Ela também não. Certo? Então nós temos agora aqui o que? Um grupo... Coincidentemente, é um grupo par, né? Sim. Correto? Mas não é o grupo que a gente formou, né? Elas sobraram? Não. Não. Importante isso, gente. Olha o que vocês estão dizendo. Elas não sobraram. Certo? Não sobraram. Faltou o quê para quê? Faltaram 2 componentes para completar
6. O grupo par de 6. Nós queremos agora que vocês formem grupos ímpares, de 9. Espera aí, deixa eu terminar a consigna. Calma. Nem terminou a consigna ainda, gente. Calma, eu disse que ia complicar um pouquinho. Tá parecendo gincana, quando antes de dar a atividade como um todo, o pessoal já foi. Então, vou mudar agora, já que eu ouço essa correria, eu vou mudar. Vamos mudar a consigna aí, viu? Grupos ímpares de 7, primeira etapa. Calma, gente, calma. Vocês estão parecendo os alunos. Os alunos na sala de aula, vocês estão fazendo essa dinâmica e os alunos estão se movimentando, né? Pronto. Aluno é aluno, em qualquer lugar, gente. Grupos ímpares de 7 e que esses grupos ímpares de 7 tenham pelo menos um representante do gênero masculino. Fechou. Deu certo, gente? Grupos ímpares de 7. Vamos lá. Vamos ver. Grupos ímpares de 7 e que tenha pelo menos um representante do gênero masculino. Aqui tem 7. Tem Dani aí. 7. Tem Gil aqui. Aqui tem 7. Gil está aqui. Aqui tem 7. 7 também. E aqui tem 7. 7. Então deu certinho. Joia. Agora, essa consigna vai ser um pouquinho mais complicado, tá? Nós precisamos de 4 grupos. Primeira parte da consigna. Precisamos de 4 grupos. E, obrigatoriamente, esses grupos terão que ter um representante do gênero masculino. 4 grupos. E que, obrigatoriamente, tenha um representante do gênero masculino. E que o número desses grupos sejam de número igual de componentes ou aproximado. 4 grupos. Está fechado? O professor de matemática já se manifestou aí, ó, rapidinho. Você viu que ninguém saiu do lugar, velho. Ninguém saiu do lugar. Então agora, esse grupo fica desse lado. Esse grupo fica aqui deste lado. O grupo de Etienne se encaixa para o lado de cá. E esse grupo se encaixa para esse lado aqui. Deixa a gente continuar a consigna. Esses grupos agora se organizem, sentem junto, peguem as cadeiras, senta junto. Gil, aqui quem é o representante? Quem é o ou a representante daqui? E aqui já. Vamos? Cadê as meninas daqui? Aqui já tem um representante? Ah, não. Olha pra isso. É Etienne. E aqui? E aqui quem é? Nossa. Não é líder, né? É só representante. Pronto. Então, nós queremos que os representantes dos grupos venham até aqui.
Os representantes venham até aqui. Falta um, cadê? Falta um. Falta um grupo. Falta um grupo. Representante. Eles terão uma tarefa muito difícil agora. Olha, antes disso, eu vou fazer um comentário, viu? Essa equipe aqui subverteu, gostei. Foi? Por muita dificuldade, mas subverteu. Olhe para sua frente. Livre e espontânea pressão. Mas ele se recusou se recusou. Poxa, mas que bom que subverteu, né? Exato. No universo feminino, só os homens representaram. Não, mas isso não é discriminação, não. Isso é um outro olhar, viu? Isso é um outro olhar. Né? Você numa sociedade que majoritariamente é feminina, escolher representante masculino. Entende? Então, é algo para a gente pensar, né, Gabriel? Não é, gente? Enfim. Vamos pensar nesse comando aí, tarefa, né, gente? Eles têm uma tarefa enorme. Aqui tem 4 chamados post-it, né? Nome difícil, retardo. Post-it. Post-it, né? Pronto, eu chamo de papeizinhos. Papeizinhos coloridos. Né? Escolham aqui o papelzinho de vocês. Cada um pega a cor que quiser, o pedacinho que quiser. Minha prof já participou, sabe do esparro que é, né? Não, cadê ela? Cadê minha prof? Ela está aqui, Voltem para os lugares de vocês, que agora eu vou dizer qual é o problema. Agora que veio o esparro. Ela gostou tanto que voltou, né? Voltou. Isso é tão bom. Então não foi nem tão ruim assim, né, Gabriel? Deixa eu pegar minha peça que a gente chama de planejamento. Então, quem está com o papelzinho azul? Azul, aqui é Etienne. Etienne, você... Pô, Etienne. Cara, você é sortudo, velho. Rapaz, você é sortudo, bicho. Ó, e não é puxa-saco seu, não. Tá aqui. Aqui é o quê? Azul. Pronto. Esse grupo é a área de conhecimento linguagem. Tá? A área de conhecimento linguagem. Quem está com o verde limão? Desculpa, deixa eu fechar. Linguagem, 5º ano, viu? Linguagem, 5º ano, anotem isso. Linguagem, 5º ano. Quem está com verde limão aqui. Matemática, 4º ano. Epa, ficou o cara de matemática aqui. Olha, e não é puxa-saco não, tá vendo aqui? Matemática, verde limão, tá vendo? Isso aí tem marmelada. Tem marmelada. Ciências, que é o papelzinho rosa, cadê? Rosa, ciências, 3º ano. E o laranja, o amarelo, como queira, ficou com humanas, 2º ano. Ok? Guardem isso, porque essas informações serão muito importantes para esse momento, evidentemente, que vocês vão trabalhar com ela, mas elas serão importantes para o momento da tarde, certo? Então, reprisando, aqui o grupo de linguagem 5º ano, grupo de matemática 4º ano, grupo de 3º ano, grupo de humanas 2º ano. Considerando, viu, minha prova, que grupo de humanas, a gente tem mais 2 áreas, né? Que é geografia e história, e aqui no grupo de linguagem, lembrar que linguagem é composta por artes, dança, língua portuguesa e língua inglesa. Certo? Pronto. Beleza. Então, para a gente dar continuidade a essa nossa sequência, a gente vai, como nós falamos no momento da manhã,
a gente vai mostrar o Keduc. Quem já trabalha com o Keduc, quem acessa o portal para ver os indicadores aqui? Quem é que já trabalha? Tem tempo, né? Então, pode não parecer importante, a Prof falou, tem tempo, mas é importante a gente acessar. Então, esse primeiro momento foi esse, né? O objetivo, em princípio, era organizar vocês em 4 grupos por área de conhecimento. Beleza. Era organizar vocês por 4 grupos, né? Pelas áreas de conhecimento. Então, a dinâmica que nós usamos foi essa. E brincamos com a área de conhecimento matemática, que vamos tratá-la de uma forma mais específica no momento da tarde. Mas o objetivo principal para a dinâmica agora era só colocar vocês em 4 grupos em áreas diferentes, certo? Então, já expliquei o objetivo dessa dinâmica. O que é que a gente vai fazer agora? Nós falamos de manhã da atividade imersiva, né? Que vocês irão fazer quando vocês fizerem o módulo, né? E aí, quem tem dificuldade de acessar, depois fala com as meninas lá, porque elas vão dar um jeito já de corrigir, ver qual é o problema. Sabendo que quando a gente se inscreve, né, que a gente passa as informações, depois, quando a gente retorna para acessar, se por acaso a gente trocar uma letra do lugar, um ponto do lugar, digitei maiúsculo, agora estou entrando com minúsculo, digitei maiúscula e minúscula, e agora estou entrando só com maiúscula, dá problema. O sistema não identifica. A gente pensa que a informática, né, a tecnologia vai substituir a inteligência humana. Eu não concordo muito com isso, talvez eu esteja errado, porque a inteligência digital, ela funciona a partir da informação da inteligência humana. A tecnologia é humana, totalmente. Exatamente. Então, se a gente dá uma informação errada, ela não atende. Então, às vezes é um ponto, é Maria José da Silva, mas a pessoa botou Maria José Silva. Aí, quando ela vai entrar com Maria José da Silva, não entra. Percebeu? Porque ele não identifica essa pessoa como essa que ele está chamando. Porque ela está lá registrada como Maria José Silva e ela está chamando Maria José da Silva. Então, ele não vai atender. Então, o que é que nós vamos agora fazer, né? Nós vamos acessar esse portal para a gente brincar rapidinho como vai ser. Depois a gente vai responder os desafios. Aqui rapidinho, como a gente falou no início, vai ser algo rápido, só para a gente fazer o ensaio. Em casa a gente faz individualmente. Vamos, se for possível, identificar competências por área. A gente vai disponibilizar para vocês aí no grupo o DCRB digital, né, para ficar mais fácil. A gente vai conseguir também para emprestá-lo. Ah, já tem físico aí? Ah, a gente vai conseguir um por grupo. Ah, beleza. Então, olha, maravilha. Eu nem... Hein? O físico. Não, é porque tem na escola, né? Na escola. Ah, entendi. Então, volta. Então, acessem aí esse site, ó. Vamos ver se a gente já acessa. Se a internet voltou para a gente acessar esse site. Né? Tá não? Se não conseguir, tá dando para me pegar aqui, amigo? Se não conseguir, vamos ver se alguém consegue. Pelo menos uma pessoa no grupo consegue. Bom, ok, minha pró aqui conseguiu. Aqui esse grupo uma pessoa já conseguiu. Aí nesse grupo alguém conseguiu? Isso. Para facilitar, quem é do município pode colocar Ó. o município também. Aí vocês pagam a valia. Isso. Quando você abrir, ele vai lhe mostrar. Quem está no celular vai aparecer lá no canto direito uma lupa. Aí você põe o nome do município. O nome do município. Conseguiu aí, Etienne? Pronto. Quem conseguiu, socializa no grupo, porque tem gente que talvez não consiga em função da internet. É só para a gente conhecer e saber que depois a gente pode acessar. Aí depois que você abre,
do lado direito, eu estou apontando lá na carinha do cara, daquele bicho feio que está ali, tem uma lupazinha, aí você coloca o nome do município, aí vai direto para o seu município. Quem está em Salvador, bota Salvador, abre Salvador. Quem está em São Sebastião do Passé, vai para São Sebastião do Passé. Aí vê o do município. Isso. Você está no geralzão de Salvador aí já? Salvador, pronto. Agora, se você quiser achar a sua escola, vai lá na lupa de novo, aí digita o nome da sua escola. Que bom. Aí você digita o nome da sua escola, depois que acha o geralzão, acha o do município, por exemplo, São Sebastião do Passé, São Francisco do Conde, Lauro de Freitas, Simões Filho, Salvador. Aqui quem mais conseguiu? Aqui é da sua escola já? Do município. Aí você vai de novo na lupinha, desça, pronto, aí vai aqui na lupinha, põe o nome da escola e aparece a sua escola. Desça aqui, né? Desça mais. Põe aí o seu município. Tem uns que aparecem diferente. Às vezes não é a lupinha que aparece, aparece o quadro. Apareceu seu município? São Sebastião. Aí, pronto. Beleza. Ó, aqui já apareceu o lupinha, tá vendo? Aí, aqui é do município. Aí você quer achar a sua escola, você vai na lupinha de novo, aí digita o nome da sua escola, aparece na sua escola. Você pode botar o nome da escola e ter outra escola no Brasil com o nome da sua escola. Um homônima. Aí você tem que botar que é a Bahia, o município, que vai direto para o município. Ok, minha gente? Beleza. Então, qual é a importância da gente conhecer? Ué? Meu irmão, qual é o pó, meu irmão? Pronto. Qual é a importância de nós conhecermos essa plataforma, acessar esses indicadores? Ah, professor, eu não concordo muito com eles não, porque são coisas que vêm lá de cima, vem mandada por alguém. Acontece que essas informações, elas só existem porque nós passamos para alguém colocar lá, né? Como é que a gente faz isso? Quando faz o censo da escola. Então a gente passa para frente um conjunto de informações que alguém vai lá e coloca no portal. Ah, ele pode errar, pode errar, tudo, em algum lugar pode acontecer erro, é verdade, mas o que a gente chama a atenção é que esses indicadores, eles refletem uma situação de uma informação dada pela escola. E essas informações precisam ser acessadas e discutidas na escola, né? Para que, de alguma forma, a gente ou melhore, ou, enfim, modifique totalmente, porque lá a coisa está feia, a defasagem idade-ano está complicada, a evasão aumentou consideravelmente, o analfabetismo, depois da pandemia, deu um pulo, né? Porque a gente não identificava, e depois da pandemia a gente identificou. Enfim, seja lá qual for o indicador, ele é importante para ser analisado pela equipe pedagógica. Essa atividade vocês vão fazer em casa, sozinho, lá quando vocês forem fazer o módulo, vocês vão acessar de novo, né, e fazer as reflexões de vocês. Foi por isso que nós abrimos para mostrar, porque muita gente não conhecia, né, Pri? E aí, lá também vai ter a atividade imersiva continua, para fazer individualmente. Agora a gente vai fazer um exercício coletivo aqui, dessa atividade imersiva, né? Entendemos, gente, que você já conhece os indicadores da escola, né?
as dificuldades e com o acesso no Q2 a gente consegue visualizar, né? Então, assim, partindo dessas 3 perguntas, desses 3 questionamentos, a gente vai passar para uma proposta, né? Após essa, para respondermos de fato e depois compartilhar. E aí o interessante é que a gente está misturado, né? Foi proposital a ideia de misturar, porque aí compartilha a experiência da sua escola com a outra, e muitas vezes esses indicadores vão ser parecidos ou não. Então, é uma oportunidade também de apresentar o que é que inquieta, o desafio, e ouvir o colega, né? Não, na minha escola é diferente, a gente fez dessa forma, a gente fez diferente. Acho que a gente pode compartilhar essas ideias também. Então, os grupos vão discutir coletivamente essas 3 questões e vamos dizer assim, sistematizar um documento por grupo. Primeira questão, o que estamos fazendo para melhorar os indicadores atuais, ou seja, aquilo que é potente na minha escola, que é considerado força, aí todo mundo vai falar e alguém vai sistematizando, né, fazendo essa pontuação do que é que está sendo feito. Depois, quais as principais dificuldades vivenciadas nesse processo? Então, todo mundo fala, contribui e alguém anota essas respostas. E, por último, o que podemos fazer para superar as dificuldades? Então, a mesma coisa, alguém está sistematizando, aí o grupo vai ter, no final, as 3 questões respondidas. Feitiço, não pode falar assim, não, tem que falar certo para a gravação ficar bonita, né, mestre? Feito isso, olha a diferença, feito isso, o grupo vai elencar um desafio. Vamos dizer que lá quais as principais dificuldades, o grupo achou 5. Qual é aquela que mais chama a atenção no seu grupo? A formação do professor para a alfabetização matemática? A evasão escolar? É o letramento? Né? É a distorção idade-ano? Enfim, aí o grupo escolhe aquele desafio, né, que mais chama a atenção. Todo mundo entendeu? Beleza. Aí para vocês está ok? Vocês entenderam aqui, gente? Entenderam? Vocês compreenderam aqui? Qual é a proposta da atividade? Mas olha só, ainda que não consiga acessar, né, a gente mostra aqui no celular da gente, não tem problema. Mas só para vocês compreenderem qual vai ser a atividade agora, para a gente poder avançar, senão a gente não avança. O grupo de matemática entendeu qual é a proposta de agora? Está claro para o grupo? Pronto, a gente vai dar 15 minutos para esse primeiro momento, certo? E depois a gente retorna para dar sequência na orientação. São 11h10, 11h25, Priscila chama para a gente passar a outra consigna, tá? Para retornarmos. Vamos trazer papéis, para quem não tiver, caneta. Ao mesmo tempo que vocês estão fazendo isso, nós vamos passar 2 papéis, um rosa e um azul. O rosa, vocês vão, para quem vai se hospedar, já organiza aqui o seu grupo de 4 para ficar no AP, tá? Então, o pessoal de Santo Antônio de Jesus quer ficar todo mundo junto. Vieram 4 de Santo Antônio de Jesus. Pode? Pode. Não, mas 2 quer ficar com Simões Filho e 2 quer ficar com Lauro de Freitas. Pode também, não tem problema nenhum. Beleza? Então, a primeira lista é para isso, colocar a sua organização de 4 por apartamento. Então, já vou deixar aqui. E o outro grupo, o azul, é quem precisa de declaração para apresentar na escola. Tá? Por favor, escrevam o nome legível, porque às vezes a menina chega aqui com a outra informação e ela não consegue entender qual é o nome e bota outro nome no lugar.
Então, os dois papéis vão circular. Grupo de ciências, ok? Grupo de matemática, ok? Ok? Grupo de matemática, ok? Professor, ok? Aí, ok, Tiene? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Articular o desafio à área de conhecimento e identificar... tá difícil, viu? Pessoal, espera eu terminar. Pessoal, vamos lá. A gente precisa avançar um pouco, né? E aí, a gente precisa que vocês ouçam um pouquinho as consignas, né? Para poder compreender qual vai ser o próximo passo. A gente vai continuar nessa articulação que a professora já sinalizou ali, que não terminou, certo? Mas a gente precisa passar as próximas orientações, porque aí vocês vão apresentar. Não agora pela manhã, provavelmente pela tarde. Não é isso, Daniel? Ou agora pela manhã ainda? Dá tempo ainda, pela manhã, que não vamos sair 12h30 para o almoço. Ah, pronto. Dá tempo ainda. Então, para antes de a gente sair para o almoço, já ter superado essa etapa aqui, certo? A gente discutiu, né, quais foram os principais indicadores educacionais do município. Né? A gente elegeu o desafio. Né? Elegeu o desafio. E agora a gente vai articular a nossa área de conhecimento, esse desafio, escolhendo competências, né, e que venham dar conta, ou pelo menos possibilitem dar conta desse desafio na perspectiva da nossa área de conhecimento. Então, matemática, linguagem, ciências humanas, com geografia e história, ciências da natureza. A gente quer saber quais são os grupos que não têm DCRB. Aqui tem DCRB? Não. Aí um DCRB para cá. Aqui tem DCRB? Não. Um DCRB para cá. Ali tem? Não. Aí tem? Matemática tem? Não. Então, a gente está disponibilizando para a pesquisa. Aí vocês vão ver o desafio, né? E articular ela à área e ao ano em que vocês estão responsáveis, tá? Pronto, todo mundo já concluiu, gente? A atividade, matemática, linguagem, concluiu? Ciências naturais. Ciências da natureza, na verdade. Ciências humanas também já, né? Vamos socializar, abrir um pouquinho para socializar, ouvir os colegas, ver os desafios para ver se é parecido com o nosso, se é diferente, se afasta, se é próximo, né? Vamos dialogar agora. Vamos lá? Quem vai ser a primeira equipe? Ela me olhou assim, aí fugiu assim, olhar, ó, como se dissesse assim, ó, nem olhe para mim, viu? Matemática vai ser a primeira equipe, certo? Olha, vamos ter muito que dialogar, viu? Vamos aparecer muito aqui na frente. Tá bom. Vamos lá? Bem, com relação à primeira questão, o que estamos fazendo para melhorar os indicadores pedagógicos atuais? Então, estamos fazendo, né, o nosso grupo em uníssono, percebemos que fazemos formação continuada sobre avaliação e proficiência, indicadores, algumas estratégias para a mudança da concepção de avaliação que atenda à comunidade escolar. A gente percebe que há um abismo muito grande entre as avaliações que são realizadas na unidade escolar e as avaliações externas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, né? Então, a gente propõe atividade interdisciplinar para efetivar as atividades construídas, garantir a prática pedagógica correlacionada com os documentos oficiais da escola, como o projeto político-pedagógico, o planejamento, o que a gente chama de simetria pedagógica, e promover ações de reforço simulado que tenham essa similaridade com essas avaliações externas. E voltar para os estudantes no sentido de também proporcionar um projeto de monitoria para os mesmos.
Bem, muita coisa bonita aqui, né? Mas na hora da gente fazer no miudinho, a gente vê aí as dores e os dessabores. Quais as principais dificuldades vivenciadas neste processo? Aceitação do grupo docente, a gente sabe que, eu acredito que também na rede municipal, como na rede estadual, a gente tem uma carga horária para a formação continuada, que a gente chama de AC, e essa carga horária muitas vezes não é efetivada de fato, né? É efetivada para outras propostas, para corrigir prova, para fazer trabalho, mas muitas vezes, quando a gente quer reunir os professores para trabalhar a formação continuada em serviço, a gente tem grandes dificuldades com relação a isso. Falta de material didático para implementar aquelas ações, por exemplo, fazer simulados com vistas às avaliações externas, e algumas vezes falta de recurso tecnológico. Nós vimos aqui, quando a gente estava usando... a gente fala em português ou em inglês mesmo? A gente fala em português ou em inglês mesmo? Might, esse negócio mesmo. Então, até aqui a gente teve dificuldade na segunda questão, né? E a gente tem essa dificuldade tecnológica também um pouco na escola. E a grande dificuldade, que é do campo do global mesmo, é o baixo letramento linguístico e matemático. Bem, o que podemos fazer para superar as dificuldades? Podemos muitas coisas, mas a gente só pode fazer no global, com toda a comunidade. Monitoramento das ações para atingir os objetivos durante o processo, estudo de documentos oficiais, como estamos fazendo aqui, né? Não é apenas um livro pesado, denso, mas é um documento de referência que a gente precisa conhecer, bem como a Base Nacional Comum Curricular. Grupo de estudo com os docentes através de oficinas, encontros para a discussão mais coletiva. Garantir a participação e acompanhamento da comunidade com relação às atividades propostas. Inserir, na verdade, atrair, inserir e acolher a comunidade escolar. Propor a construção de um planejamento interdisciplinar para reforço em outras áreas do conhecimento, porque muitas vezes um determinado conteúdo ele vai perpassar, vai transversalizar as outras áreas. E aí, de repente, você descobre que o professor A está trabalhando com alimentação saudável e o professor B está trabalhando com os tipos de vitaminas. Então, os dois professores poderiam estar transversalizando esse conhecimento por meio da proposta interdisciplinar. Proposição e construção desse planejamento e, basicamente, um planejamento flexível diante das realidades que a gente vem vivenciando. A gente tem percebido como é importante flexibilizar o planejamento, ele não pode ser rígido, até porque o currículo, né, vem da palavra em latim correr para, avançar para, ir para determinado lugar. E para sair da zona de conforto não é fácil. E o nosso desafio, diante de tudo que a gente discute no grupo, o maior desafio que a gente vê dentro da proposta da área de matemática é o baixo nível de letramento. Por quê? A gente precisa de duas competências para melhorar isso, né? Um baixo nível de letramento, em geral, dos alunos do 4º ano. A gente descobriu com a ajuda do professor, a gente está aqui na página 300 e... Espera que eu sou míope, viu? Licença aqui. 350, e aqui a gente tem 8 competências específicas para a matemática. E quais as competências que a gente precisaria para melhorar o baixo nível de letramento? Vira aí, amiga, para pescar. Sim, isso. A competência 4, fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las e avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. E a competência 6, também. Enfrentar situações e problemas em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Então, essas duas competências, mais na frente a gente vê as habilidades para chegar a essas competências, iriam nos ajudar na proposta da escola de baixo nível de letramento. Alguma coisa, gente, aqui do grupo? Alguém mais quer contribuir? Deu para me mostrar direitinho?
Obrigada, professora. Deu e muito, né? Quantos desafios a gente encontra, mas também quantas possibilidades, né? Você vê que ela trouxe possibilidades que são para ser refletidas de fato, né? Mas vamos, gente, para o próximo grupo. Quem é? Vem a professora. Vamos, coleguinhas, né? Aqui, todas nós aqui. Ela é professora. Eu sou professora. Professor, Esqueci professor que agora eu Gil. sou o professor Gil. Vamos lá. Eu e minhas colegas ali, o que pode ser feito para melhorar os indicadores? A gente acaba muito analisando o nosso fazer dentro da escola, né? E a gente acaba também se responsabilizando muito pelos indicadores. E a gente sabe que nós não somos responsáveis por eles, sozinhas, né? Então, assim, a gente listou aqui a formação de professores, né? Revisão de metodologias e novas práticas pedagógicas, análise de dados e dos indicadores, que são dados tanto os indicadores internos, o da escola, que a gente tem as avaliações internas, né? As semanais, as mensais, né? A partir do grupo de professores, e o desenvolvimento de atividades diferenciadas, diversificadas, a partir da análise em conjunto dos professores, junto com coordenação, direção da escola, né? Principais dificuldades vivenciadas no processo. Bom, a primeira coisa que a gente colocou ali, pós-pandemia. O que é que a gente, quando voltou para a escola, quando nós voltamos para a escola, o que é que a gente encontrou? Crianças com nível de escolarização abaixo, né, da idade, essa diferença, e o que a gente tinha que dar conta com o conceito, os conteúdos. O que mais? Distanciamento de idade e ano de escolarização, né? As questões ligadas à saúde e apoio, o que deve ser tratado na saúde, crianças com autismo, criança com microcefalia, não é? Aquelas crianças todas que desenvolveram a microcefalia, que agora, no ano de 2021 e 2020, entrariam na escola e sem apoio, não é? O que também? Materiais e métodos, formação do professor, falta de continuidade de metodologia e técnicas da educação. Por exemplo, a criança sai do primeiro para o segundo ano, não é? Dentro da escola, é o que a colega trouxe ali. Mesmo conteúdo, às vezes técnicas que podem ser utilizadas e metodologias utilizadas de um ano para outro, e essa conversa não existir dentro da escola. Então, essa é uma das dificuldades e que a gente poderia sanar. O que é que pode ser feito para superar as dificuldades? Primeiro, o que a gente concordou ali, que é a autorreflexão sobre as nossas práticas. Essa nos faz avançar e muito, né? A outra é a formação continuada e autoformação, porque não basta só esperar que o município, que o Estado, não é, o que a escola ofereça a formação, mas que a gente também busque, que a gente entenda quais são as nossas dificuldades para poder buscar uma formação adequada a partir das nossas necessidades, das nossas urgências. E aí, em seguida, foi indo bem? Estão gostando da minha representatividade? Tá? O desafio. Bom, a gente discutindo ali, a gente foi parar na aprendizagem do professor, porque o professor tem que estar aprendendo o tempo todo, né? E aí Daniel chega ali e vai nos cutucar. Aprendizagem, esse guarda-chuva está seguindo, eu fizer, esse guarda-chuva não vai fechar. E a gente acabou trazendo os 3 eixos, não é? O das metodologias, né? O da comunicação do professor em relação ao aluno, fazendo a transposição didática do conteúdo teórico para o que o aluno precisa aprender e essa linguagem a ser utilizada, e do conhecimento da didática da área. Então, a gente tem aqui uma questão a se resolver à tarde. Tá? Muito obrigada. Alguém do grupo quer falar, por favor? Elas estão... Alguém mais quer contribuir? Por favor. Algo que eu não tenha dito, que eu não tenha representado? Então, muito obrigada. Vou parafrasear minha colega ali. Me mostrei também direitinho. Quem é o próximo? Vamos ouvir agora as ciências da natureza. Aí é Dani. Não vou esquecer mais.
Gil e Dani. Bom dia. Nós fizemos a nossa reflexão com base no indicador da escola de uma colega, porque a maioria ali era creche e não tem os indicadores, né? Então, a gente fez a nossa reflexão. Ai, estou nervosa. Com base no indicador da escola da colega. E lá o 5º ano está com 30% português, 30% português do indicador e 15% matemática. Então, para a primeira questão, né, o que estamos fazendo, né, para melhorar essa situação? E diante de uma conversa né, comum em todas as escolas lá, né, a gente está fazendo um reforço de português e um projeto de leitura com premiação, para que os alunos, né, eles se sintam encorajados, né, a estar utilizando a prática da leitura. O segundo é quais as principais dificuldades vivenciadas nesse processo. E lá o que foi conversado foi que a nossa maior dificuldade, e eu falo, né, nomeando todas lá, é colocar no aluno a nossa maior dificuldade é fazer com que o aluno perceba que a educação é importante. Eu penso que essa é a nossa maior dificuldade, porque, infelizmente, a gente tem vivido em uma cultura, né? Está se originando uma cultura em que a educação, está se desvalorizando a educação. Hoje, o aluno ele não precisa estudar para ser alguém na vida. Basta ele ser um digital influencer, basta ele ser um jogador de futebol, basta ele ser uma modelo, uma atriz. Então, antigamente, quando nós estudávamos, nossos pais diziam, estude, senão você não vai ser nada na vida. E hoje é o contrário. As pessoas, mesmo sem estudo, conseguem alguma coisa na vida. Então, colocar na cabeça do aluno que ele precisa estudar hoje está sendo muito complicado. E fazer com que ele perceba que o estudo é importante e que o estudo faz parte tanto do presente dele como do futuro, também é uma outra questão complicada. Uma outra situação de dificuldade é a questão do material didático, que eu penso que todo mundo aqui passa por isso, não é isso? E também recursos tecnológicos. Também é uma grande dificuldade, né, vivenciada nas escolas. E o último, o que podemos fazer para superar as dificuldades, né? Visando essa questão da desvalorização da educação, né? Porque o aluno hoje, muitas vezes, vai para a escola, é para se alimentar, vai para a escola, o pai manda, por conta do Bolsa Família, não é para estudar, mas é porque, indo para a escola, eles vão ter acesso a essas questões, né? Bolsa Família e alimentação. E, por conta disso, né, a gente pensou em fazer ação social com as famílias, com palestras, né, premiando também, para que a gente possa incutir na cabeça desses familiares, né, dessas nossas crianças, que eles precisam incentivar os filhos deles a estudarem, né, porque vem deles, né? Se o pai não vê o estudo como algo importante, com certeza o aluno também não verá. A formação docente, porque a gente precisa estar sempre refletindo acerca das nossas práticas pedagógicas, né? Para estar acompanhando essas mudanças que ocorrem, né, com os nossos alunos e também, né, oficinas e dentre outros. Viu, gente? Eu acho que foi o que o nosso grupo ali sintetizou e eu penso que deu para todo mundo entender. Bom dia. A gente vai tentar aqui colocar, em vez de botar no papel, só botei no Chromebook, gente. Não tem dificuldade nenhuma, foi coisa rápida. Sem passar nossas críticas em relação aos indicadores, né, porque são críticas muito profundas, a gente ia levar um dia aqui para discutir elas, mas a gente tentou usar um deles para poder trabalhar o que a gente tem para mostrar aqui, tá? Então, a gente pegou os indicadores, um indicador do 5º ano, do município de Salvador, que é o indicador de aprendizado adequado. Tem vários indicadores lá, porque a gente escolheu esse aqui, está bem legal.
dá para a gente fazer algumas análises. Qual é esse indicador? O que é que ele mostra, tá? Lá em cima tem um aprendizado em 2019. Então, quando o vermelho diz que o aprendizado foi insuficiente, o laranja diz que é aprendizado básico, o amarelinho é proeficiente e o verde é o aprendizado adequado, tá? Então, o que interessa para nossas escolas é estarem ali entre o amarelo e o verde. O verde é a utopia e o amarelinho é sonho, né? Então, o que a gente viu acontecer? A gente observa que em 2019, a maior parte das crianças tinha um aprendizado básico insuficiente. Aqui eu estou falando especificamente em português da linguagem, tá? 5º ano. Em 2021, que é aqui embaixo, esse ano, ou ano passado, a gente observa aqui que ele destaca o aprendizado adequado, mas observe o que é que acontece com o aprendizado insuficiente. Ele tem um aumento extraordinário. Não precisa de número para a gente comprovar isso. Basta você chegar na escola, bater o olho, você já toma esse susto logo de cara. Mas a gente pode ali identificar que muita gente fala, mas a pandemia veio. Isso é uma discussão que a gente precisa entender. É o seguinte, não foi a pandemia que trouxe isso. Isso já era um processo. Olha que lá em 2019 a gente já tinha um número de alunos com aprendizado insuficiente e básico muito grande. Então, a gente precisa desmontar essa ideia de que o Covid é o culpado pelo processo. Não é bem por aí. A gente já tem um desmonte acontecendo há muito tempo e que ele se refletiu agora de maneira mais forte porque houve a pandemia e deu para enxergar um pouquinho mais com força. Mas isso já é uma construção que a gente precisa parar para refletir. Há uma discordância disso aí também. Depois a gente pode... mas a gente vai lá, vamos só aqui. E a gente precisamos analisar o que a gente pode fazer para melhorar esses indicadores. Então a gente pensou em investir em projetos de intervenção a partir das necessidades identificadas durante essa rotina escolar, de maneira processual, né? Estabelecer a escuta da comunidade escolar. Quando a gente fala comunidade escolar, envolve dentro e fora da escola, e articulação com a família, que é um processo difícil, porém importante para que a gente possa caminhar, né, nessa lógica. Quais as principais dificuldades? Diálogo com a família, e aí quando fala diálogo é porque a gente precisa, na hora de dialogar, a gente precisa entender que não é um monólogo, tem que ter dois lados, né, da escuta. Então, às vezes, a escuta, a gente quer que os familiares nos escutem, mas a gente pouco escuta o que vem de lá para cá. Então, a gente precisa também estabelecer esse diálogo. E o envolvimento da comunidade escolar. Normalmente, a gente percebe que dentro da escola tem 5 escolas diferentes. A escola do gestão, a escola do professor, a escola do funcionário, a escola do aluno e a escola do pai do aluno, ou do responsável do aluno. São 5 escolas que elas não se engajam. E a gente precisa tratar esse engajamento melhor. O último ponto é... Essa pergunta? É essa aqui. O que podemos fazer para superar essas dificuldades? Estimular a participação da comunidade escolar na construção dessas ações. Quais são as ações? Tanto desde os documentos que fazem parte do processo formativo da escola, que são os PPPs e os outros documentos construídos dentro da escola, até as ações que são realizadas na prática. Os bazar, os projetos, que devem envolver a comunidade escolar sobre um todo. Né? Eu tenho experiência, trabalhei com o Gil na escola na Vitória da Conquista, que é uma rua que, se você fechar a frente da rua, dá para fazer um monte de coisa na frente. E, às vezes, de dificuldade, porque a gente não consegue articular os vizinhos que vieram depois da escola, eles se incomodam com a presença das crianças que passam na frente da casa deles. A escola estava lá, eles chegaram depois e acham que a escola é a culpada da baderna, entre aspas, né, da confusão que acontece na frente da escola. Claro, o menino que a gente chegando, vem carro para pegar, quando precisa de um evento que precisa fechar ali, tem zoada, porque é menino. Então, as pessoas não têm a compreensão, né? Isso faz parte da comunidade escolar também. A gente precisa melhorar essas ações. Qual é o maior desafio? Volto a dizer, engajar a comunidade escolar. Se a gente pensar na comunidade escolar como um ambiente intra e extraescolar, a gente precisa engajar essas pessoas que fazem parte, funcionário, gestão, professor, aluno, pai, vizinho, rua, né? Todo mundo tem que estar engajado no que
no que é importante para que a escola possa desenvolver essas questões. E, por fim, a gente pegou uma competência mais geral. Qual foi a competência que a gente... É a terceira competência que está lá nas linguagens, que é utilizar as diferentes linguagens. E aí, como a gente trata com várias áreas de conhecimento, é importante a gente valorizar esses projetos dentro da escola, porque às vezes a gente só pensa que dar aula é sentar, escrever ou ler o que está no quadro. E muitos pais têm essa... Quando você faz alguma coisa diferente na escola, isso aí não é aula, não. Isso aí é... A gente precisa engajar para que eles possam entender isso. São formas diferentes de linguagem que devem ser feitas. Experiências, ideias e sentimentos diferentes para produzir os sentidos que levem ao diálogo lá e cá, para que a gente possa trazer soluções para determinados problemas que nós trouxemos ali. Foi apenas um indicador. Se a gente passar para discutir os outros, a discussão vai ficar bem maior, tá bom? Obrigado. Pronto, né? Pois é, quantas coisas surgiram aqui, né? E quantas coisas nos faz refletir sobre quais são esses indicadores, qual é de fato o papel da escola e qual é de fato o nosso papel como professor. Algumas coisas foram colocadas aqui, né? Que eu acho que é bom refletirmos, né, sobre as possibilidades. Uma das coisas é importante, né, de fato, essa comunidade escolar está envolvida com os processos da escola. Esse diálogo, essa relação dialógica tem que acontecer, bem como a relação dialógica e o planejamento colaborativo, né, coletivo, com a comunidade escolar e com todos os agentes, né, da educação. No caso, todos os agentes da escola, né, professores, gestores, coordenação. É necessário dialogar. A divergência de ideias vai surgir. Claro, nós somos pessoas diferentes, com aprendizagens diferentes, né? Somos plurais, e assim também são os nossos alunos. E por que não dialogar de acordo com essa perspectiva, né, do plural? Então, a gente precisa pensar, né? O colega trouxe uma coisa bem interessante, que falou da aprendizagem através das linguagens. Nós aprendemos de forma diferente, não é verdade? Eu não aprendo igual a você, eu não aprendo igual a Daniel, né? Nós aprendemos de forma diferente. E nossos alunos também aprendem de forma diferente. E por que, às vezes, a gente quer colocar todo mundo no mesmo pacote, no mesmo quadradinho, de forma homogênea, como se todos fossem iguais? Então, é necessário repensarmos sobre isso. A colega trouxe a questão da diferença na perspectiva da inclusão, né, da educação inclusiva, que nós, professores, realmente é um desafio. Eu não falo que a inquietação é de um só, eu acho que atende a todos, mas a gente também precisa ter atitudes comportamentais, né? Porque, assim, hoje temos leis, temos decretos, mas por que, de fato, a inclusão não acontece dentro da nossa escola? Então, é preciso refletir sobre tais questões. Então, para além dos decretos, para além das leis, o que é que a gente precisa realmente pensar e refletir? Não estou dizendo aqui que é fácil, não, nem que tem receita pronta, viu? Se tivesse receita pronta, seria ótimo, né? Sentaríamos aqui, faríamos um bolo e estava tudo bom. Mas, assim, refletir sobre o nosso comportamento, né, sobre as nossas reflexões, sobre a nossa autoformação, para que a gente consiga, de fato, alcançar o aluno. Eu falo de alcance mesmo, de abraçar, desse olhar e dessa educação do sensível. Para além do trabalho, né, não estou falando de esvaziamento de conteúdo de maneira nenhuma, mas eu estou falando dessa questão de ser afetivo, é um sujeito, está em construção, tem identidade, assim como nós, certo? Dani? Que maravilha, minha pró. Eu fiquei ali, né, ouvindo os grupos e quantos desafios que nos desafiam, né? E aí você foi perfeita, né, quando se sinalizou de que os sujeitos aprendem diferente, nós aprendemos diferentes. Quando eu ouço os colegas falarem, porque esses alunos de hoje, esses alunos de hoje, esses alunos de hoje. E eu digo, e nós, os alunos de ontem, como é que nós éramos, né? Eu me lembro perfeitamente que, para mim, a escola só tinha 3 momentos especiais. O momento que eu entrava na escola, porque eu já ia louco para o recreio.
Então já entrava pensando no recreio. Então o segundo momento era o recreio. Nossa, não tinha coisa melhor do que o recreio. Entende? E o terceiro momento era quando eu saía, que eu sabia que eu podia continuar o recreio lá na rua. Então a escola para mim era isso. Né? Só muito tempo depois, e muito tempo mesmo, gente, foi que eu fui descobrir que eu precisava da escola. Mas a escola nunca me percebeu. Entende? A escola nunca me percebeu. Porque eu fui um sujeito expulso da escola. Entende? Eu fui expulso da escola, né? Como muitos são abandonados pela escola. Então, o aluno não quer nada. Nós sempre queremos alguma coisa. Às vezes as pessoas não conseguem entender o que a gente quer, e a gente na infância e na juventude não consegue se comunicar, foi que minha pró estava começando ali, não consegue comunicar aquilo que a gente quer. Porque todos nós, todos os seres humanos sonham, todos os seres humanos desejam, não importa o tamanho, a idade, o bebê sonha, o bebê deseja, o bebê quer. Às vezes ele exige, para quem é mãe que já teve bebê sabe perfeitamente disso, ele quer o peito, e quer mesmo. Não adianta dar a chupeta, porque ele quer o peito. Não é, mãe? Não é verdade? Pai não passa por esse privilégio. Pai é um bicho que não deveria nem existir. Mas assim, eu estou brincando, né? Pai tem seu lugar, né? Estou de sacanagem com a gente, porque a gente é minoria mesmo nesse negócio, né? Mas a gente não passa por esse lugar de mãe, né? A gente deveria ser pai, né? Se o homem pudesse ser aquele bicho do mato, como é que pare? Não é? Camaleão, né? Cavalo marinho, desculpa, né? Cavalo marinho. Então a gente ia poder entender esse lado materno, né? E aí, quem sabe, a gente desenvolvesse também um pouco melhor o lado paterno, porque a gente também precisa dialogar desse aspecto.